Na festa, alguém garantiu que o futuro da família Gouveia já estava assegurado. Diante do retrato do herdeiro, comentaram que seu filho, Lord Heine, havia se tornado um jovem admirável. Enquanto elogiavam Heine como um herdeiro exemplar, outro convidado admitiu que não conseguia evitar sentir inveja. Então, com cautela, aquele homem deixou escapar que havia ouvido rumores sobre a existência de outro filho. Sem vacilar, o pai deixou claro que Heine era seu único filho. A situação fica constrangedora. Ao notar a presença do garoto, alguém o chamou bruscamente para obrigá-lo a parar. Quando perguntaram o que ele fazia ali, o menino se desculpou e explicou que só tinha saído para tomar um pouco de ar fresco. Heine olhou para ele com desprezo assim que o menino tentou se aproximar e o chamou de Heine Nisa. Furioso, Heine o golpeou na mesma hora e deixou claro que ele jamais voltasse a chamá-lo de irmão. Heine o atirou sob a chuva e o humilhou com crueldade, tratando-o como lixo nascido de uma mãe desprezada. Jogado no chão e encharcado, o menino mal conseguiu se perguntar por que recebia tanto ódio. O golpe e a queda lhe tiraram o ar, e de seus lábios só saiu uma queixa de dor. Heine declarou que nunca o reconheceria como parte da prestigiosa família Gouveia e o rebaixou a um fardo sem valor. Ferido e tremendo, o menino mal conseguiu implorar para que ele parasse. Sem a menor compaixão, Heine o advertiu de que aquilo mal estava começando. Enquanto o menino se cobria como podia, Heine garantiu que logo o expulsaria daquele lugar. Com um sorriso cruel, Heine foi ainda mais longe e disse que ele nunca deveria ter nascido. De cima, a cena mostrou o menino sozinho na lama enquanto Heine o desprezava, dizendo que ele não valia nem uma única moeda e que ninguém o queria nem precisava dele. Sob a chuva implacável, e a cena fica constrangedora sem uma saída fácil. Sob a chuva, o menino caiu de joelhos e mal conseguiu suportar a dor enquanto tentava recuperar o fôlego. Ao olhar para uma poça, conseguiu ver o próprio reflexo e só pôde deixar escapar uma fraca reação de desconcerto. Então ergueu o olhar para o edifício e chamou por seu pai, esperando que ao menos daquela vez ele o ouvisse. Lá de cima, um criado se desculpou com o pai e admitiu que tinha tentado impedir que o menino aparecesse ali. O pai ordenou friamente que se certificassem de que nunca mais voltaria a vê-lo, e o menino só pôde aceitar isso em silêncio. Enquanto a chuva continuava caindo, o menino começou a implorar por dentro para que alguém lhe dissesse a verdade. Sozinho no pátio, perguntou a si mesmo para que tinha nascido e que sentido havia em continuar existindo. Quando entrou, os criados o julgaram com dureza e espalharam um rumor de que sua mãe só tinha tido um filho para arrancar dinheiro de um nobre. Outros o chamaram de vergonha e se perguntaram por que o mestre sequer permitia que um menino como ele continuasse ali. Ao passar por eles, e o momento toma um rumo desconfortável. Sob a chuva, o menino olhou para o vazio e sentiu que odiava aquele mundo e até a própria existência. Do alto, o lugar ficou em silêncio, deixando claro quão isolado e preso ele vivia dentro daquela propriedade. Prostrado na cama, o menino ouviu que suspeitavam que ele sofria da mesma doença que sua mãe, embora o médico garantisse que ainda havia uma chance se recebesse cuidados constantes. Enquanto o médico falava com uma mulher mais velha, o pai ficou em silêncio e se virou para olhá-lo com frieza, como se já tivesse resolvido tudo. Então o pai anunciou ao menino que o enviaria para se recuperar na casa de seu próprio pai, tratando-o com uma distância que doía mais do que a febre. Ao ouvir isso, o menino compreendeu entre lágrimas que na verdade o estavam afastando de seu lado. 2 meses depois, a viagem o levou até uma região remota entre montanhas, e ficou no ar a dúvida sobre por que seu próprio pai o havia desterrado para um lugar assim. Durante o trajeto, alguns o reduziram a mais um problema típico dos nobres e comentaram que ele tinha sido tratado pior do que um animal. Outros concluíram com crueldade que chamar aquilo de recuperação era só uma desculpa, e que seu pai agora fazia o mesmo com o próprio filho. Deitado e quase sem forças, o menino sentiu a vista se turvar e temeu morrer, enquanto pensava que voltar para casa só lhe traria mais desgraças. Ao ouvir uma recepção inesperada, o menino pensou com resignação que nada daquilo importava mais. Ao chegar à casa, um idoso confirmou que ele era seu neto e o recebeu diante de todos. O homem se apresentou como Thomas Gouveia e lhe garantiu que já tinha um quarto preparado e que estava esperando por ele. Enquanto jazia fraco e suando, Thomas decidiu que a primeira coisa era curar aquela doença, e o menino mal conseguiu aceitar que não tinha alternativa. Naquele lugar frio e afastado, o menino acreditou que não existia ninguém capaz de ajudar alguém como ele. Mas então lembrou que, toda vez que a febre o derrubava, seu avô permanecia ao seu lado, trocava as toalhas úmidas e cuidava dele sem descanso. Dia após dia, Thomas continuou fazendo-lhe companhia,
e o menino entendeu que ele sempre estava por perto. Mesmo com a passagem do tempo marcado em seu rosto, Thomas o encorajou com um sorriso e lhe garantiu que ele melhoraria se não desistisse. Ao ver que ele até perguntava se o mingau daquele dia estava gostoso, o menino sentiu que enfim alguém realmente o enxergava e descobriu uma felicidade desconhecida. Embora sentisse que não podia lhe retribuir nada em troca, também percebeu que a cor de seu rosto já parecia muito melhor do que antes. Thomas percebeu como seu neto estava abatido por ter permanecido de cama e propôs que saíssem para uma pequena caminhada. Já do lado de fora, Thomas o fez sentir o calor gentil do sol e disse que ficar trancado em um dia assim era justamente o contrário da resposta certa. Quando o menino perguntou por quê, Thomas explicou que era como um investimento capaz de clarear até um céu nublado. Enquanto Thomas o carregava entre as montanhas, o menino não entendia por que ele fazia tanto por ele, mesmo depois de sempre ter sido tratado como alguém indesejado. Com toda aquela angústia acumulada, o menino confessou que sentia que não tinha nenhum valor. Thomas o corrigiu imediatamente e lhe assegurou com firmeza que tinha, sim. Depois lhe disse que, para ele, era seu precioso neto, que aceitaria toda a sua existência, o amaria e lhe mostraria que era alguém querido. Dominado por aquelas palavras, e a situação entra em um terreno para o qual ninguém estava preparado. Thomas acrescentou que ele só precisava sorrir como a criança que era, e a interação fica difícil de conduzir. No fim, o menino conseguiu sorrir entre lágrimas e agradeceu, enquanto começava a aceitar pela primeira vez aquele carinho. Enquanto Thomas o levava pelas montanhas, o menino o chamou de avô e confirmou em seu coração o vínculo que enfim havia aceitado. Naquele dia, o menino sentiu que deixava para trás a ideia de ser a desgraça da família Child. Também compreendeu que agora havia se tornado neto de Grandpa Thomas. Depois de lutar um ano inteiro contra sua doença, ele começou a se recuperar e a dar seus primeiros passos rumo a uma nova vida. Para fortalecer seu corpo, aprendeu esgrima com Grandpa Thomas, e o velho reconheceu que sua postura já havia melhorado. Embora ainda falhasse na precisão, Thomas pensou que aquele também podia ser um bom momento para lhe ensinar a prática correta. Ao vê-lo treinar com experiência, o menino perguntou se antes ele também havia sido um aventureiro e se até mesmo dominava técnicas especiais. Thomas não respondeu a essa curiosidade e preferiu corrigi-lo de imediato, lembrando de que não devia descuidar da base de um golpe correto. Depois, explicou com seriedade que brandir uma espada não servia para ficar mais forte, mas sim para forjar um coração firme. Por fim, ensinou-lhe que, acima de tudo, devia conservar a gratidão, até mesmo pela espada que lhe permitia se proteger. O menino disse que entendia a lição e afirmou que devia agradecer a espada, a Grandpa Thomas e a seu avô por ajudá-lo a melhorar. Thomas respondeu com satisfação e comentou que justamente esse tipo de ambição de se tornar forte era a mesma que ele tinha na juventude. Enquanto o menino se animava para continuar aprendendo, Thomas elogiou sua atitude por absorver tudo tão rápido e garantiu que, com esse talento, um dia poderia chegar muito longe. Então Thomas confessou que, quando era jovem, também perseguiu com obsessão uma meta dentro do caminho da espada. Explicou que existia um título reservado para quem dominasse por completo esse caminho. Esse nome era Sword Ascent. Mas Thomas revelou que, até mesmo acima desse nível, existia um auge ainda mais distante, conhecido como a perfeição absoluta da espada. Acrescentou que esse título supremo era concedido ao espadachim mais forte de todos, alguém que havia percorrido por completo o caminho da espada. Esse título lendário era Sword God. No fim, Thomas admitiu que Sword God era uma altura que ele nunca conseguiu alcançar, e o menino reagiu com surpresa ao ouvi-lo. Thomas soltou uma risada e disse ao menino que, embora ele não tenha conseguido, talvez esse sonho de se tornar Sword God ele sim pudesse alcançar. O menino ficou desconcertado e se perguntou de verdade se alguém como ele poderia chegar a algo tão grandioso. Thomas esclareceu que não era preciso se obsessar com títulos, mas pediu que ele pensasse com calma se aquilo era realmente o que queria perseguir. Depois acrescentou que não havia necessidade de se apressar, porque descobrir o mais importante na vida já era uma meta que superava qualquer outra coisa. O menino sorriu de imediato e respondeu que então escolheria a espada, enquanto Thomas lhe lembrava que também devia encontrar aquilo que de verdade queria fazer. Com total convicção, o menino declarou que amava a espada e que depois se tornaria um espadachim capaz de superar até mesmo Grandpa, o que fez Thomas rir com orgulho. Desde aquele dia, ele começou a praticar seus movimentos com absoluta seriedade todos os dias sob o olhar atento de Thomas. Continuou treinando sem se importar com o clima, mantendo sua decisão firme mesmo quando as condições se tornavam duras. Dia após dia,
continuou sem parar, deixando que a constância fortalecesse pouco a pouco seu corpo e sua vontade. E enquanto repetia cada golpe, manteve em seu coração a gratidão pela espada e também por Grandpa, transformando esse ensinamento na base de seu caminho. Enquanto treinava sob a neve, o menino concentrou seus pensamentos, regulou sua respiração e continuou brandindo a espada sem parar. Durante uma refeição, o menino revelou que também queria se tornar aventureiro e garantiu que derrotaria montes de monstros com sua espada. Thomas lhe respondeu com calma que isso parecia bom, mas pediu que pensasse se de verdade o que queria era a espada ou apenas vencer monstros. Enquanto observava as espadas penduradas, Thomas insistiu que decidir carregar uma espada não devia se basear apenas na emoção de brandi-la, mas em uma reflexão séria e cuidadosa. E assim, depois de 5 anos de treinamento com espada, o menino já era capaz de enfrentar monstros enormes em combate real. Thomas acompanhou a luta com um olhar aguçado e avaliou cada movimento do confronto. O monstro rugiu com fúria ao sentir a pressão do ataque que vinha sobre ele. Então o jovem lançou um corte vertical devastador e freou o impulso do monstro com uma técnica limpa e poderosa. Ao ver o resultado, Thomas deu a luta por encerrada e indicou ao rapaz que já era suficiente. Mais tarde, longe dos assentamentos humanos, o jovem admirou Grandpa mais uma vez ao ver como ele acabava com outro monstro em uma área cheia dessas criaturas. Thomas afirmou com calma que até um monstro do tamanho de uma colina podia cair com um só golpe, e depois tratou o ogro diante deles como se não fosse grande coisa. O menino só pôde ficar em dúvida, e Thomas acrescentou que ele nem sequer teria problemas com um ogro simples como aquele. Ao ouvir Thomas chamar de pequeno um monstro tão enorme, o menino voltou a sentir o quão incrível era seu avô como espadachim. Enquanto recolhiam materiais úteis e se preparavam para voltar com a cabeça do monstro, o menino se comparou a Thomas e se perguntou por que ainda não conseguia ficar mais forte. Em meio ao campo nevado, o menino se afastou em silêncio e deixou que a frustração pesasse sobre ele enquanto olhava a paisagem imóvel. Thomas percebeu na mesma hora que algo não estava bem e perguntou se ele já havia terminado por aquele dia. O menino se desculpou com Thomas e admitiu com frustração que, mesmo depois de treinar até o fim, ainda continuava sem ganhar força. Thomas lhe disse com tranquilidade que por hoje bastava e pediu que ele limpasse o suor para irem tomar café da manhã. Ainda assim, o menino continuou se atormentando, convencido de que não conseguia acompanhar Grandpa e de que nem sequer dominava bem o mais básico. Enquanto se afastava, Thomas pensou que talvez o tivesse pressionado demais, ou talvez o verdadeiro problema fosse que o menino ainda não encontrava uma razão profunda para brandir a espada. A situação fica constrangedora. Então ele saiu correndo desesperado em direção à casa enquanto chamava por Grandpa, porque de repente sentiu que algo estava errado. Ao encontrar Thomas caído no chão, viu quão grave ele estava e entendeu em pânico que ele ardia em febre. O menino temeu na mesma hora que sua própria doença tivesse sido transmitida a Thomas e ficou imóvel sob o peso da culpa. Enquanto cuidava de Thomas na cama, compreendeu que seu avô havia resistido em silêncio graças ao corpo e ao espírito, escondendo o mal-estar durante todo aquele tempo. Consumido pela culpa, o menino jurou a si mesmo que precisava fazer alguma coisa, convencido de que Thomas havia adoecido por culpa dele. 3 dias depois, Thomas continuava acamado, e cada queixa sua afundava ainda mais o menino na culpa. Incapaz de suportar mais, o menino se aproximou da cama e perguntou a Grandpa se ele estava bem e se doía. Com a voz quebrada, o menino pediu perdão várias e várias vezes e confessou que acreditava ser o culpado de tudo. Embora estivesse fraco, Thomas lhe disse para não se agarrar a essa culpa e afirmou com serenidade que já havia vivido uma longa vida. Thomas disse ao menino que continuaria cuidando dele até mesmo do céu e que seus corações sempre permaneceriam unidos. O menino se desesperou e implorou para que ele não dissesse isso, insistindo que ainda podia se recuperar. Entre lágrimas, o menino jurou que encontraria uma forma de curá-lo. Thomas pediu que ele não se preocupasse, explicou que sua queda naquele momento era passageira e garantiu que, se o menino compreendesse o verdadeiro sentido da espada, ficaria bem. Depois Thomas agradeceu ao menino por ter entrado em sua vida e por lhe ter dado felicidade. Com a respiração cada vez mais fraca, Thomas confessou que havia acreditado que morreria longe de sua família para sempre. Enquanto se lembrava dos dias felizes que compartilharam, Thomas disse que o menino lhe devolveu o sorriso e se tornou um membro precioso da família. Chorando em silêncio, o menino ouviu Thomas pedir que ele encontrasse o que queria fazer e que vivesse sua vida plenamente. Mesmo destroçado, o menino assentiu e disse a Grandpa que entendia, enquanto Thomas o chamava de bom garoto. Depois,
A ave alçou voo sobre a casa e as montanhas, deixando uma calma triste que selou a despedida final de Thomas. O menino se ajoelhou diante do túmulo de Thomas e o chamou de Grandpa com uma tristeza que ainda não conseguia largar. Embora admitisse que se sentia sozinho sem Thomas, prometeu viver sua vida ao máximo para não fazê-lo se preocupar. Depois pediu a Thomas que continuasse velando por ele, estivesse onde estivesse. Com a voz trêmula, o menino afirmou que assim seria. Depois brandiu a espada com decisão e lembrou que Thomas havia acreditado nele, então jurou corresponder a essas expectativas. Enquanto treinava com todas as suas forças, disse a si mesmo que daria tudo de si e continuaria avançando mesmo se tropeçasse ou caísse. Assim continuou percorrendo o caminho da espada, buscando o sentido que Thomas havia deixado dentro daquele ensinamento. Mais tarde, em plena caçada, o menino conseguiu abater um javali e mostrou o quanto havia crescido. Sobre a floresta, as aves alçaram voo e marcaram a passagem do tempo naquela vida de treinamento e sobrevivência. Ao contemplar sua presa, o menino admitiu que ultimamente havia sobrevivido comendo ervas silvestres, então comemorou ter conseguido alimento pela primeira vez em muito tempo. O menino reconheceu que ainda precisava ficar muito mais forte, porque até caçar um javali selvagem havia lhe custado demais. Ao pensar na capital imperial, entendeu que seu treinamento ainda era insuficiente e que, se partisse agora, só voltaria a ser humilhado. Então decidiu se exigir ainda mais e se lançou outra vez ao combate com uma determinação cada vez mais firme. Com a espada erguida, avançou em alta velocidade e desferiu outro ataque sem vacilar. Mas naquele instante, algo freou com tanta força que o menino ficou desconcertado em pleno movimento. Ao ver de perto seu oponente, compreendeu com tensão que não era um animal comum, mas uma ameaça muito pior. Diante dele apareceu um ogro menor, e naquele instante a situação mudou por completo. O monstro deixou claro que havia sido atraído pelo cheiro de sangue e se lançou sobre a presa, enquanto o menino se recusou a entregar seu javali. Embora soubesse que aquele monstro podia acabar com um homem adulto em um instante, o menino não recuou um passo. Em vez de fugir, repetiu para si mesmo que também podia enfrentá-lo e se preparou para resistir ao ataque do ogro. O menino avançou de frente com a espada, mas o ogro menor reagiu no mesmo instante e seu avanço foi quebrado pela brutal diferença de força. Enquanto era arremessado por um golpe, o menino entendeu que, se quisesse sobreviver naquela montanha, teria de derrotar aquele monstro menor, não importava o preço. Ao rolar pelo chão, reconheceu com frustração que não podia se dar ao luxo de desperdiçar energia em cada troca de golpes. Então se obrigou a se acalmar, baixou a postura e decidiu esperar bem antes do contra-ataque do monstro. Assim que viu uma abertura, o menino reuniu coragem e avançou com a determinação de derrubá-lo de uma vez. Sua espada alcançou o rosto do ogro menor, mas o golpe mal conseguiu feri-lo e não foi suficiente para derrubá-lo. Ao ver esse resultado, o menino entendeu com tensão que atravessar a defesa daquele monstro seria muito mais difícil do que imaginava. O ogro menor respondeu no mesmo instante com um golpe enorme, e o menino mal conseguiu se mover enquanto a pressão do ataque o esmagava. O impacto lançou pelos ares, e a dor deixou claro que a diferença entre os dois continuava esmagadora. Com o suor escorrendo pelo rosto, o menino finalmente aceitou que aquela era a verdadeira força de um monstro. Diante daquela mole, o menino sentiu medo de verdade e desejou que seu avô estivesse ali, porque uma parte dele queria fugir. Mesmo com o terror apertando seu peito, repreendeu a si mesmo por pensar em desistir e tentou recuperar a compostura. A cena fica estranha sem uma saída fácil. Agarrado a esses ensinamentos, voltou a avançar e mirou diretamente o enorme corpo do ogro para buscar uma oportunidade real. Enquanto retesava cada músculo, Endidez Singrows a Vardo If no Easy Escape. Com esse impulso conseguiu se elevar e atacar de cima, e ao mesmo tempo se recusou a aceitar um fim miserável em um lugar como aquele. Mas mesmo depois dessa tentativa, reconheceu com amargura que ainda lhe faltavam experiência e muito mais treinamento. Ao olhar a paisagem e ordenar a respiração, aceitou que o caminho seria longo e que teria de se fortalecer pouco a pouco, dia após dia. A partir dessa decisão, começou a praticar toda manhã com disciplina e transformou os balanços diários na base de seu crescimento. Com o olhar firme, impôs a si mesmo como primeira meta repetir aquele movimento 10.000 vezes até gravá-lo no corpo. Embora a besta fosse enorme e ele não pudesse derrubá-la, o menino decidiu que depois voltaria a tentar. Para não ficar para trás, aproximava-se dos penhascos e praticava seus movimentos, e à noite estudava com a orientação de Grandpa. Viver sozinho era difícil, e além disso descobriu que todos os monstros que enfrentava eram implacáveis.
Ainda assim, a vida na solidão continuou sendo dura, e cada criatura do lugar o obrigou a resistir mais. Cada dia se tornou uma batalha real, com inimigos que o pressionavam sem lhe dar trégua. E como eram tantos, o menino mal conseguia abrir caminho entre uma ameaça e a seguinte. Houve dias em que lutou literalmente à beira do colapso, obrigado a sobreviver em meio a um perigo constante. Esses dias se prolongaram por anos, enquanto ele continuava enfrentando repetidas vezes monstros de toda a classe. Com o corpo no limite, chegou a pensar que continuar vivo só podia ser chamado de milagre, e se perguntou se Grandpa ainda continuava protegendo. Mesmo em meio a combates desesperados contra predadores ferozes, conseguiu resistir e continuar avançando durante todos aqueles anos. Diante do monstro caído, o menino pensou que precisava descobrir o verdadeiro sentido de sua espada, mas também sentiu uma dúvida profunda. Enquanto avançava pela floresta, admitiu que ainda queria se tornar forte como o Grandpa, embora tenha começado a se perguntar que sentido havia em continuar assim. Então ele se perguntou seriamente para que estava brandindo sua espada. Ao ver uma família de lobos sendo atacada por uma besta selvagem, entendeu na mesma hora que a situação era crítica. Enquanto observava o filhote e se lembrava de que na montanha só sobrevivia quem seguia a lei do mais forte, sentiu que aquela cena o detinha. Ao olhar para o pequeno lobo, o menino sentiu que de algum modo estava vendo o próprio passado. Quando a besta avançou com ferocidade, o menino interveio no mesmo instante e a conteve, decidido a não permitir aquilo. Com um único movimento, disparou para a frente e afastou o predador antes que ele pudesse continuar atacando. Ainda assim, ao medir o próprio corte, reconheceu com frustração que, se Grandpa estivesse ali, o golpe teria sido muito mais limpo. Enquanto a criatura rosnava, o menino compreendeu que, de sua nova perspectiva, quase não havia diferença entre aquela besta e o lobo que queria proteger. O menino entendeu que a loba não pensava em fugir enquanto ainda pudesse fazer algo por seus filhotes. Ao vê-la permanecer junto ao filhote apesar do perigo, ele observou em silêncio como aquela família continuava unida diante de seus olhos. Quando o filhote soltou um uivo, a cena terminou de abalar o coração do menino. Ele ficou imóvel e em silêncio, como se enfim estivesse entendendo algo importante. Então reconheceu que, com sua espada, de fato havia sido capaz de proteger aquela família. Com uma leve calma no rosto, compreendeu que queria uma vida na qual pudesse proteger alguém com sua espada. Naquele momento entendeu por que se sentia assim, porque por muito tempo sempre esteve sozinho. Também se lembrou de que foi assim que se sentiu ao ser rejeitado e deixado de lado pelo mundo ao seu redor. Mas junto daquela dor surgiu outra lembrança. Thomas Gouveia o tinha feito imensamente feliz. Ao pensar nisso, o menino compreendeu que Thomas Gouveia o havia protegido e que ele também queria se tornar alguém capaz de fazer o mesmo. O menino finalmente entendeu que, por ser quem era, continuaria avançando com essa decisão cravada no coração. Ao erguer sua espada para o céu, viu com absoluta clareza que aquela espada havia nascido para proteger. Também aceitou que não queria brandi-la para se tornar um herói nem para perseguir grandes feitos. Em vez disso, decidiu que sua espada existiria para deter as lágrimas de outra pessoa. Com essa promessa, jurou se tornar muito mais forte para não perder outra vez ninguém precioso, e então firmou a postura e reuniu toda a sua energia. Depois transformou essa resolução em movimento e desferiu sua espada com determinação. Repetiu uma e outra vez a base de seu treinamento, firmando a postura, reunindo força e deixando a espada cair sem hesitar. Enquanto mantinha o mesmo ritmo, o menino conservou firme a postura e voltou a concentrar toda a sua energia. Depois completou outra descida contundente, como se cada golpe reforçasse ainda mais sua nova convicção. Com o corpo rendido ao treinamento, repetiu mais uma vez a sequência de postura, concentração e golpe, decidido a transformar essa promessa em força real. Firmou a postura, reuniu toda a sua energia e voltou a baixar a espada com a respiração pesada, agarrado à sua disciplina. Enquanto brandia a espada sob o céu noturno, lembrou a si mesmo que precisava continuar treinando até alcançar a força capaz de sustentar suas convicções. Então, uma mulher de aparência serena indicou que já era hora de se unir ao grupo. Ela garantiu que a viagem seria segura e pediu que simplesmente se acostumassem. And the moment takes a comfortable turn. Após inúmeras repetições, finalmente alcançou os 10.000 golpes, encerrando uma contagem que revelava a brutal constância de sua prática. Já haviam se passado 20 anos desde que compreendeu o verdadeiro sentido de sua espada, e ainda assim deixou escapar apenas um breve suspiro de cansaço. De pé no campo, reconheceu com gratidão que continuava cumprindo seus 10.000 cortes diários,
e além disso admitiu que naquele dia se sentia bastante bem. Também explicou que completar 10.000 golpes agora levava aproximadamente 1 hora e que isso havia se tornado o exercício perfeito de cada manhã. Enquanto cuidava do fogo, lembrou que da primeira vez levou meio-dia para conseguir isso e aceitou que talvez tivesse melhorado um pouco. Mas logo afastou qualquer orgulho, porque diante de Thomas Gouveia continuava se vendo como alguém ainda absurdamente inexperiente. Enquanto comia, admitiu com humildade que até mesmo seu treinamento tinha sido quase completamente autodidata e que achava difícil acreditar que alguém como ele realmente estivesse se tornando forte. Ainda assim, agarrou-se à ideia de que precisava continuar refinando suas habilidades, buscando confirmar se aquele caminho ainda era o correto. Então compreendeu algo importante, e essa pequena realização o deixou em silêncio. Enquanto continuava absorto em sua rotina, notou que os anos haviam passado sem avisar e reconheceu que já tinha chegado aos 40. Ao se ver refletido, aceitou que havia se tornado um homem mais velho antes de perceber e começou a se perguntar se deveria continuar treinando da mesma maneira. Diante do túmulo de seu avô, pediu orientação em silêncio e confessou que já não sabia o que deveria fazer. Sentado ao lado da lápide, perguntou-se o que seu avô lhe teria dito em um momento como aquele. Então se lembrou de que, muito tempo atrás, já havia recebido uma resposta de Thomas Gouveia. Nessa lembrança, Thomas Gouveia o advertiu de que não deveria acorrentar toda a sua vida à espada e lhe pediu que aproveitasse sua existência ao máximo. Com serenidade, Thomas Gouveia lhe disse para ser livre para fazer o que realmente quisesse, usando a própria vida como exemplo. Diante do túmulo de Thomas Gouveia, decidiu que queria se tornar um aventureiro. Enquanto pegava sua espada, lembrou que Thomas admirava uma vida livre, em que viver e morrer dependiam da própria responsabilidade, e sentiu uma estranha atração por esse caminho. Então pensou que as histórias de aventuras de seu avô sempre o haviam emocionado e concluiu que, se tornasse aventureiro, poderia se sentir um passo mais perto dele. Ao imaginar isso melhor, aceitou com um pequeno sorriso que aquela ideia realmente lhe parecia boa. Também compreendeu que, se descesse da montanha, conheceria todo tipo de pessoas e talvez enfim pudesse usar sua espada para proteger alguém. Diante da lápide, anunciou ao seu avô que iria se tornar um aventureiro. Já dentro de casa, admitiu que haviam se passado 32 anos desde a última vez que desceu a montanha e, embora tivesse ido à vila algumas poucas vezes, sentiu-se nervoso. Mas ao pegar uma peça de roupa, hesitou de repente e começou a reconsiderar. Com sua bagagem pronta, perguntou-se se um homem de 40 anos ainda podia se tornar aventureiro, porque quase ninguém começava nessa idade. Mesmo com essa insegurança, decidiu que provavelmente ainda não era tarde e prometeu a si mesmo dar tudo de si para ver até onde podia chegar. Antes de sair de casa, anunciou com firmeza que finalmente estava indo embora. Enquanto avançava, perguntou-se se sua espada seria suficiente para enfrentar o mundo exterior depois de mais de 30 anos treinando isolado nas montanhas. Ainda assim, decidiu ir com calma, porque não perseguia uma grande ambição. Após 20 dias longe de casa, lembrou que ainda faltavam uns 10 dias para chegar à cidade. Com uma leve empolgação, começou a imaginar como seria o mundo exterior. Também lembrou que nunca lhe permitiram sair da mansão e por isso até os monstros lhe pareciam uma incógnita. Enquanto atravessava a floresta, admitiu que quase tudo ali lhe era desconhecido e que os livros só haviam lhe falado de coisas assustadoras. Essa ideia o deixou em alerta e ele decidiu que precisava avançar com muito cuidado. De repente, um pequeno urso saiu correndo entre os arbustos, e ele mal conseguiu reagir com desconcerto. Ao ver que a criatura fugia desesperadamente, perguntou-se se um monstro mais forte teria aparecido em algum lugar. Ao observar melhor o animal, compreendeu que era apenas um filhote de urso e se acalmou um pouco. Ainda assim, decidiu não baixar a guarda e continuou avançando com cautela pela floresta. Pouco depois, viu alguns lobos saindo correndo apavorados, o que aumentou ainda mais seu desconcerto. Então encontrou o filhote de urso jogado no chão fingindo estar morto, como se tentasse escapar do perigo. Nesse momento, uma enorme aranha apareceu diante dele e enfim entendeu o que estava provocando tanto pânico. Ao vê-la de frente, deduziu que se tratava de um monstro, embora tenha lhe chamado a atenção o fato de ela não o atacar imediatamente como costumavam fazer. Lembrando que até os monstros perto de sua casa haviam parado de atacá-lo com o tempo, perguntou-se se os daquela época eram em sua maioria covardes. Como a criatura não se aproximou, pensou que tinha sorte e decidiu aproveitar a oportunidade para se afastar o máximo possível. Depois de deixar a floresta para trás, finalmente chegou a uma área habitada e contemplou ao longe um vilarejo cercado de campos e pessoas trabalhando.
Já dentro do lugar, avançou pelas ruas com espanto, impressionado por estar vendo pela primeira vez uma verdadeira comunidade humana. Enquanto contemplava a paisagem, o menino pensou que talvez tivesse sido sensível demais com o mundo exterior. Ao sentir o clima agradável e a brisa suave, começou a acreditar que lá fora podia ser um lugar bastante confortável e pacífico. Até enquanto relaxava a guarda ao notar tão poucos monstros, uma voz próxima irrompeu gritando que havia um monstro. Imediatamente viu uma caravana na floresta avançando em caos, enquanto os escoltas insistiam em proteger a carruagem a qualquer custo e abrir caminho como fosse. Ao notar a carruagem sacudida pela corrida, o menino só conseguiu se perguntar como algo assim tinha acabado acontecendo. Dentro da carruagem, uma jovem confusa e tensa se perguntou por que havia um monstro em um lugar como aquele. Então um ogro atacou com violência, lançou um cavaleiro pelos ares e atingiu a caravana com uma força que desencadeou o pânico. Os cavalos se descontrolaram e a carroça continuou avançando entre gritos de terror enquanto o perigo se aproximava ainda mais. Um ogro enorme rugiu à frente junto de outro menor, e sua presença deixou claro que a escolta estava sendo superada. Ao vê-los de perto, a jovem ficou paralisada, incapaz de acreditar que aqueles monstros fossem subordinados daquela pessoa e muito menos que um deles fosse um grande ogro. Os escoltas viram que vários ogros de alto escalão haviam bloqueado seu caminho, e a jovem dentro da carruagem não conseguiu entender por que havia monstros assim em um lugar como aquele. Um cavaleiro ordenou que mantivessem a coordenação e os derrubassem um por um, lembrando que aqueles ogros tinham grande força física mas não tanta inteligência, enquanto outro pedia que não cedessem ao medo. Quando um cavaleiro investiu contra um deles, o ogro resistiu ao impacto com facilidade e deixou claro que aqueles monstros eram muito mais resistentes do que o esperado. A escolta tentou contê-los enquanto gritavam para proteger a jovem, mas os ogros golpearam com brutalidade e desarmaram vários homens em um instante. Um cavaleiro tentou impedir outro ataque, mas o golpe do ogro o obrigou a recuar em meio à dor e ao desespero. Dentro da carruagem, um dos guardas foi lançado contra a porta com um grito, fazendo com que o perigo irrompesse até o interior. A jovem olhou para a entrada com tensão crescente, sentindo que a situação acabava de piorar de forma irreversível. Então um ogro apareceu com o rosto na janela e a observou de perto, deixando-a paralisada de terror. Ao vê-lo diante dela, a jovem mal conseguiu reagir e ficou completamente paralisada. Com o ogro já dentro da carruagem, a jovem foi imobilizada à força e compreendeu com horror que, se ninguém a salvasse logo, tudo terminaria muito mal. A jovem, encurralada pelo terror, preferiu arriscar a própria vida a ficar à mercê de um monstro e apertou uma adaga contra si mesma. Tremendo e em lágrimas, ela se desculpou com seu pai, sua mãe e todos em instante, convencida de que ao menos precisava proteger sua dignidade até o fim. Enquanto sua determinação desmoronava pela dor e pelo medo, Andy decidiu um shifts into territor no One Prepared for. De repente, um impacto sacudiu a carruagem e a jovem ergueu o olhar sem entender o que acabará de acontecer. Um espadachim irrompeu no momento crítico e com um único movimento derrubou o ogro dentro da carruagem, deixando todos atônitos. Ao vê-lo com clareza, a jovem compreendeu com incredulidade que aquele monstro era um ogro de alto escalão. Do lado de fora, os presentes ficaram paralisados ao ver que aquele ogro havia sido abatido com um único golpe. A jovem observou o perfil de seu salvador e se perguntou quem era aquele homem capaz de fazer algo assim. Ao medir os monstros restantes, o espadachim concluiu com calma que, se havia vencido de alto escalão, provavelmente os demais seriam apenas ogros menores. Então se apresentou com serenidade e avisou que talvez não fosse de muita ajuda, embora tenha deixado claro que ainda assim pretendia intervir. Os guardas ficaram desconcertados ao ver a situação mudar de repente e mal conseguiram reagir. O espadachim concluiu sua apresentação com calma, insinuando com ironia que talvez não ajudasse muito bem quando a cabeça do ogro caía no chão. Os ogros restantes rosnaram com fúria e avançaram imediatamente, decididos a esmagar o intruso. Enquanto os monstros avançavam contra ele, o espadachim lembrou que quando criança tinha dificuldade para enfrentar criaturas assim, mas agora já não as via como uma ameaça séria. Quando um dos ogros atacou com força bruta, ele o julgou lento demais e desviou sem perder a calma. Ao ler o golpe seguinte, concluiu que seus ataques eram simples e fáceis de antecipar. Mesmo sob pressão, notou que sua forma de lutar era grosseira, embora nem por isso deixasse de ser perigosa. Ao vê-los atacar em conjunto, reconheceu que os ogros coordenavam bem seus movimentos e por isso podiam complicar uma luta. Ainda assim,
avaliou que só seriam rivais perigosos dependendo da situação e não por uma verdadeira superioridade. Com total segurança, pegou sua espada e decidiu que, enfrentando apenas 3, não havia nada realmente especial a temer. O espadachim se lançou pelo ar e caiu sobre o ogro com um golpe fulminante antes que a criatura pudesse reagir. Sua espada atingiu com força o pescoço do monstro e o fez cambalear com um impacto inesperado. Sem lhe dar descanso, ele girou para as costas dele e emendou outro corte, dominando completamente o combate. Os 3 ogros tentaram cercá-lo ao mesmo tempo, mas ele se manteve no centro sem mostrar o menor sinal de medo. Em um instante, respondeu de sua posição e derrubou os monstros quase ao mesmo tempo, deixando uma diferença de poder impossível de ignorar. Ao ver aquilo, os guardas montados mal podiam acreditar e admitiram que ele havia derrotado um ogro de alto nível com uma facilidade absurda. A jovem dentro da carruagem ficou atônita com a destreza do homem e não pôde deixar de se perguntar se ele seria algum espadachim famoso. Então uma presença opressiva fez o lugar tremer, e o espadachim ordenou que não ficassem ali porque aquilo ainda não havia acabado. Um guarda reconheceu com horror a nova ameaça e revelou que se tratava de um Ogre King. Enquanto o monstro gigantesco avançava diante de todos, os cavaleiros montados se prepararam tensos e o espadachim permaneceu firme para enfrentá-lo. A jovem sentiu que o desastre enfim havia chegado até ela e mal conseguiu conter o medo dentro da carruagem. O Ogre King agarrou o cavaleiro que havia servido de isca, e o homem só conseguiu pedir que os outros fugissem. Enquanto o monstro acabava com o cavaleiro, o espadachim decidiu que ainda não era hora de se mover, porque se lançar sem avaliar a situação só traria mais mortos. Ao ver o campo devastado, ficou claro que a tragédia que atingiu aquela aldeia estava prestes a se repetir mais uma vez. A jovem entendeu com desespero que um Ogre King era uma ameaça de nível calamidade e não sabia o que podia fazer. A mera presença do monstro confirmou que era uma criatura capaz de apagar uma cidade inteira sozinha. A jovem compreendeu que reunir uma força capaz de subjugá-lo levaria dias, então ordenou tirar a dama do local e ganhar o máximo de tempo possível. Mesmo se resignando a que talvez só ela sobrevivesse, a jovem sofreu ao pensar em quantas pessoas morreriam. Enquanto o Ogre King erguia sua enorme arma, a jovem pediu ajuda em silêncio e um guarda gritou ao espadachim para que ele também fugisse. Então o Ogre King descarregou seu golpe contra o chão e uma explosão de força lançou os cavaleiros pelos ares enquanto a floresta inteira estremecia. A onda de choque do Ogre King continuou devastando a floresta e levantou uma tempestade de destroços diante da carruagem. Dentro da carruagem, a jovem se levantou assustada ao sentir o impacto e não conseguiu entender o que acabará de acontecer. Ao olhar para fora, reconheceu o homem que havia intervindo e ficou abalada só com sua presença. Diante do Ogre King, e a interação se torna difícil de conduzir. Com absoluta calma, o espadachim deixou claro que odiava lutar sem motivo, mas que não pensava em ignorar um monstro que atacava pessoas. Enquanto enfrentava o Ogre King, admitiu que sentia medo, embora ainda assim tenha escolhido ficar e detê-lo. Os guardas perceberam sua decisão e, desesperados, gritaram para que recuasse imediatamente porque o monstro estava prestes a usar magia. O aviso chegou tarde demais, e uma enorme coluna de poder desceu com fúria sobre o campo de batalha. O Ogre King caiu envolto em relâmpagos e desencadeou uma explosão de energia que abalou toda a área. Mesmo cercado por aquela magia aterrorizante, o monstro manteve um sorriso confiante, como se ainda estivesse no controle. O espadachim permaneceu firme diante da descarga e deixou claro com sua postura que continuava intacto. A energia se chocou contra o solo com uma violência brutal, mas ele suportou o impacto sem ceder um passo. O Ogre King rugiu de surpresa ao descobrir que seu ataque não havia posto fim à luta. O espadachim admitiu para si mesmo que tinha passado perto, e depois decidiu que já era hora de acabar com tudo. Enquanto avançava, comparou o Ogre King com os ogros menores que conhecia e concluiu que ele não era muito mais forte do que eles. Com total calma, anunciou que tudo havia terminado e se preparou para lançar seu contra-ataque. Seu olhar se afiou por completo, mostrando uma determinação fria que não deixava espaço para hesitação. O Ogre King ergueu sua enorme arma para responder, mas o espadachim já havia entrado em seu alcance sem hesitar. Em um único instante, o corte do espadachim atravessou o monstro e o derrubou de forma fulminante. Quando o impacto cessou, o espadachim ficou sozinho no centro enquanto os restos da arma e do inimigo caíam ao seu redor. Os ogros restantes foram arremessados em todas as direções, deixando claro que o espadachim havia encerrado a batalha em um instante.
Os presentes ficaram em choque ao ver que até mesmo o Ogre King havia sido apagado com um único ataque, e mal conseguiam processar o que acabará de acontecer. Um homem o observou com espanto e se perguntou quem era de verdade aquele velho monstruosamente forte. A jovem nobre desceu da carruagem ainda impactada e pensou que jamais havia conhecido um cavaleiro tão extraordinário. O espadachim se aproximou com calma e perguntou se todos estavam bem depois do ataque. A jovem lhe garantiu imediatamente que ele não havia atrapalhado em nada, enquanto um guarda se aproximava aliviado. Ela confessou que sem a ajuda dele todos estariam perdidos, mas ele minimizou o feito e disse que só havia dado um pequeno empurrão. Depois, em tom relaxado, pediu que o chamassem de Timer Shi por já ser um homem mais velho, e o grupo recebeu aquele nome com surpresa. Ele continuou minimizando o ocorrido e explicou com modéstia que na verdade só havia derrotado 5 ogros pequenos e que não tinha feito nada de especial. A jovem rejeitou essa falsa modéstia, insistiu que seu inimigo era sim um monstro aterrorizante, e ele entendeu que ela realmente queria reconhecer o que ele havia feito. Ele continuou diminuindo a importância de tudo e disse com modéstia que aquilo só havia sido possível graças ao esforço de todos. Enquanto atendiam os guardas feridos, o espadachim insistiu que Mal havia ajudado e pediu que reconhecessem a coragem do grupo, supondo até mesmo que os ogros já vinham enfraquecidos por outras lutas. Depois comentou que já parecia haver mãos suficientes para cuidar da situação e se dispôs a ir embora, ainda minimizando o fato de que só havia colocado no lugar alguns simples ogros. A jovem o deteve imediatamente, com urgência, pediu ao menos que lhes dissesse seu nome. Quando ele começou a se afastar entre as árvores, a jovem ficou olhando para ele em silêncio até que um guarda a chamou com respeito. Ela recuperou a compostura e reconheceu que a situação era grave, porque não só haviam aparecido ogros de alto nível, mas até mesmo um Ogre King. Então ordenou enviar um cavalo veloz ao castelo, declarar alerta máxima e despachar uma unidade de exploração, além de se coordenar com os lordes próximos e a guilda dos aventureiros. Ao contemplar o campo já em calma, a jovem pensou com alívio que tinha sido um milagre sair dali com tão poucas baixas. Ainda assim, ela não conseguiu tirar o espadachim da mente e decidiu que precisava encontrar uma forma de agradecê-lo como ele merecia. Enquanto o grupo se reorganizava na floresta, a jovem manteve o olhar à frente e confiou que algum dia voltaria a se encontrar com aquele homem. O espadachim avançou por um caminho movimentado e se aproximou de uma cidade, vendo viajantes, carroças e cavaleiros passarem com total normalidade. Do alto, contemplou uma grande cidade murada cercada por campos extensos e entendeu que enfim havia chegado a um assentamento importante. Ao se aproximar mais, viu as terras de cultivo e as casas fora da muralha, confirmando que aquele lugar prosperava até mesmo além de seus portões. Com um sorriso tranquilo, compreendeu que finalmente havia chegado ao seu destino. Enquanto observava a cidade de cima, reconheceu que aquele lugar era Estrante. As altas muralhas e o grande portão deixaram claro para ele que Estrante era uma cidade grande e bem protegida. Ao entrar nas ruas cheias de gente, sentiu alívio por ter chegado ali são e salvo. Cercado pelo movimento da cidade, a situação fica constrangedora. Então reagiu ao perceber que finalmente havia encontrado o que estava procurando. Ao ver o edifício indicado pela multidão, identificou que aquele lugar era a Guilda dos Aventureiros. O espadachim entrou na Guilda dos Aventureiros de Estrante e viu um salão amplo, cheio de gente e movimento por toda parte. Quando chegou sua vez, a recepcionista pediu que ele fosse à frente e atendeu seu caso com cortesia. A jovem lhe deu as boas-vindas à filial dos Aventureiros de Estrante e presumiu que ele tinha vindo apresentar um pedido. Ele esclareceu que não trazia nenhuma solicitação, mas que queria se tornar um aventureiro, e a recepcionista ficou desconcertada. A jovem hesitou por um momento, surpresa com o que acabará de ouvir. Então confirmou com cautela que ele realmente queria se registrar como aventureiro. Ao redor deles, vários presentes reagiram com surpresa e comentaram que parecia inacreditável que alguém tentasse começar essa vida na idade dele. Embora tenha notado os olhares e os murmúrios, ele respondeu com calma que falava sério. Sem perder a compostura, perguntou à recepcionista se precisava de alguma qualificação especial ou se existia um limite de idade para ser aventureiro. A recepcionista permaneceu atenta, pronta para responder à sua pergunta. A recepcionista explicou que não existia um limite de idade para se registrar, embora tenha pedido que ele não levasse a mal sua preocupação. Ele reconheceu com humildade que se preocupava se realmente ficaria tudo bem e evitou se deixar levar por ter derrotado um ogro pequeno. Agradeceu sua preocupação e perguntou diretamente se a vida de aventureiro era realmente tão perigosa.
A jovem respondeu que sim e o advertiu para assumir que a maioria dos pedidos envolvia combate. Depois acrescentou que a dificuldade variava conforme a missão, mas que ainda assim ele poderia encontrar monstros ou bandidos a qualquer momento. Ao ouvir isso, ele entendeu que sem força real poderia acabar morto, e ela se desculpou com certo constrangimento por soar tão dura. Ele a acalmou imediatamente, disse que não havia necessidade de se desculpar e deixou claro que de fato apreciava o aviso. Ao notar sua reação serena, a recepcionista se apresentou como Lilina e pediu para saber quem ele era. O espadachim respondeu com simplicidade que seu nome era Guy. Então Lilina aceitou continuar com o registro de aventureiro de Guy, enquanto o ambiente ao redor voltava a se concentrar no procedimento. Lilina confessou com sinceridade que estava um pouco preocupada, mas ainda assim reconheceu que Guy cumpria todos os requisitos para se registrar e que negar isso a ele a faria falhar como recepcionista. Depois explicou que ele precisava começar pelo rank mais baixo, o G, e quando Guy repetiu seu nome, Lilina entendeu que era assim que deveria chamá-lo. Enquanto continuava o procedimento, Lilina pediu que ele tomasse muito cuidado e esclareceu que as solicitações de rank G costumavam ser seguras, desde que ele não fizesse nada imprudente. Com uma expressão mais suave, Lilina admitiu que não gostaria de ver Guy sair machucado. Guy compreendeu sua preocupação e prometeu que não faria nada temerário, enquanto Lilina aceitava essa promessa. Para aliviar o clima, Guy brincou dizendo que, mesmo que quisesse agir sem pensar, sua idade já não lhe permitia se mover como antes. A piada não saiu como ele esperava, e ao notar a reação confusa de Lilina, ele voltou atrás com constrangimento ao entender que sua tentativa de fazer graça havia fracassado. Lilina retomou a compostura e, enquanto escrevia, pediu a Guy que dissesse seu nome completo. Guy respondeu que se chamava Guy Gouveia, e até ele mesmo pareceu notar o peso desse sobrenome ao dizê-lo. Embora por um instante tenha duvidado se usar seu nome real havia sido um erro, Lilina agradeceu a resposta e disse que emitiria sua licença de aventureiro imediatamente, então ele deveria esperar um momento. Enquanto esperava sua licença, Guy pensou que usar Gouveia tinha sido melhor do que se esconder atrás de um pseudônimo, embora esse sobrenome pertencesse a uma casa nobre de enorme prestígio. Então Heine lhe veio à mente, o atual chefe da família e também seu irmão, e só de se lembrar dele seu ânimo se revirou. Guy lembrou que aquele homem sempre o havia detestado, então desejou com força não voltar a ser arrastado para aquela família. Quando ouviu Lilina lhe agradecer pela espera, Guy saiu de seus pensamentos com um sobressalto e se perguntou na mesma hora qual casa nobre governava aquela cidade. Lilina colocou diante dele a licença de aventureiro e o informou de que aquele documento o credenciava oficialmente como Guy. Depois explicou que ele precisaria dessa licença para aceitar ou relatar pedidos, e também o advertiu de que deveria cuidar muito bem dela. Lilina concluiu que com isso seu registro estava completo, e Guy enfim entendeu que já era um aventureiro de verdade. Ao olhar para a licença em sua mão, Guy murmurou para si mesmo que agora era um aventureiro, sentindo que seguia os passos de seu avô. Com uma nova determinação, Guy decidiu que havia chegado a hora de trabalhar duro, e Lilina lhe respondeu com um sorriso, desejando-lhe boa sorte. Enquanto aceitava esse começo com alívio, Guy sentiu que, apesar de suas dúvidas, tudo havia começado melhor do que esperava, até que uma voz inesperada o interrompeu com um estranho bem. Um aventureiro viu Guy no balcão e zombou, convencido de que um velho querendo ser aventureiro só podia ser uma piada. Outro homem rejeitou a ideia de imediato e disse a Lilina que ela não podia permitir que alguém como Guy se registrasse. Mesmo assim, Lilina respondeu com calma que não tinha motivo para rejeitar Guy e que sua idade por si só não bastava para desqualificá-lo. O homem insistiu que aceitar Guy faria todos pensarem que a qualidade dos aventureiros havia caído, e encerrou dizendo que era um incômodo. Então uma jovem exigiu que Lilina se apressasse e entregasse a licença, deixando-a desconcertada. Enquanto Lilina tentava explicar que Guy cumpria os requisitos da guilda, o aventureiro reagiu com aberta insatisfação. A tensão se rompeu quando o homem desafiou Nakarai e quase bateu na mesa, mas Lilina interveio assustada e pediu que ele se acalmasse. Guy se adiantou com serenidade e propôs resolver aquilo em paz, reconhecendo que o homem sinceramente se preocupava com a guilda e pedindo-lhe ao menos uma oportunidade. Depois acrescentou que sabia coletar ervas e que, de uma forma ou de outra, tinha certeza de que poderia contribuir com algo para a guilda. A cena fica constrangedora sem uma saída fácil. O aventureiro rebaixou ainda mais Guy e declarou que era por isso que os velhos eram inúteis. Depois, encostou a espada no pescoço de Guy, se gabou de ser rank A e o advertiu para não se atrever a responder. Quando Guy tentou manter a calma,
O homem se recusou a ouvi-lo e continuou exigindo que ele parasse de falar. Guy respondeu com serenidade que, se sua presença causava tantos problemas, podia renunciar a ser aventureiro, enquanto Lilina implorava para que parassem. Uma jovem interveio de frente, acusou o aventureiro de agir de forma irracional o tempo todo e o lembrou de que ele não tinha autoridade para decidir. Sem hesitar, a jovem completou que, se alguém não era apto para ser aventureiro, esse alguém era ele. O homem se enfureceu ao se sentir desafiado também por ela e deixou claro que não pretendia tolerar isso. Cansado da oposição, anunciou que já tinha tido o suficiente e que iria castigá-la. Então a ameaçou, dizendo que só a perdoaria se ela ficasse com ele em particular, transformando a discussão em uma pressão humilhante. Com um sorriso arrogante, insinuou que podia até colocá-la em uma situação vergonhosa diante de todos, deixando exposta toda a sua baixeza. Guy afastou a espada do aventureiro e deixou claro que podia suportar qualquer insulto contra ele, mas que não permitiria que machucasse Lilina. O homem ficou atônito ao ver sua espada desviada, e Guy lhe pediu calmamente que recuasse sem continuar causando problemas. Guy acrescentou em voz baixa que seria um verdadeiro problema se os cavaleiros acabassem se envolvendo naquele escândalo. O aventureiro compreendeu tarde demais que Guy havia movido sua espada antes que ele pudesse perceber, e ficou em choque ao se dar conta de que alguém assim havia detido um rank A. Humilhado e furioso, o homem praguejou e saiu correndo da guilda enquanto os demais presentes ficavam olhando em silêncio. Guy o viu fugir e gritou que ele tinha esquecido sua espada, mas o homem nem sequer olhou para trás e escapou pela entrada. Sem entender completamente o que havia acontecido, Guy pensou que depois poderia pedir à guilda que a devolvesse, até que Lilina o chamou com urgência. Lilina se curvou profundamente e lhe agradeceu de coração por tê-la protegido, enquanto Guy minimizava o assunto e dizia que só o tinha pego de surpresa. Com admiração sincera, Lilina disse a Guy que ele realmente era muito forte. Guy ficou desconcertado e emocionado, perguntando-se se realmente alguém o via como uma pessoa forte. Lilina pensou com espanto que, embora Guy parecesse um aventureiro famoso, desviar uma espada com as mãos ainda era algo incrível. O aventureiro derrotado ficou paralisado e compreendeu que havia julgado Guy mal, acreditando que ele só o tinha surpreendido porque estava distraído. Enquanto tentava se convencer de que ainda conservava certa habilidade, conseguiu ouvir comentarem que ultimamente estava relaxando e que até pensavam em rebaixá-lo para rank C. Essa humilhação o deixou abatido, e Guy, por sua vez, pensou aliviado que quase tinha passado uma impressão errada só por se empolgar ao receber elogios depois de tantos anos. Então ele se lembrou de seu avô, que sempre o advertia de que a soberba era um pecado e que ele devia mantê-la sob controle. Lilina esclareceu a Guy que quem tinha sido salva era ela e lhe agradeceu outra vez, enquanto ele insistia que só havia cumprido com seu dever como recepcionista. Depois, com um sorriso gentil, Lilina confessou que ficaria feliz se ele a chamasse simplesmente de Lilina. Já mais relaxado, Guy aceitou pegar uma missão imediatamente e pediu a Lilina que lhe recomendasse uma missão adequada para um novato. Pouco depois, ao sair para seu primeiro trabalho, Guy confirmou que seu primeiro pedido consistia em coletar ervas. Enquanto procurava as plantas, lembrou-se de que seu avô lhe tinha ensinado tudo sobre ervas, então sentiu que aquela tarefa não deveria ser difícil. Enquanto colhia ervas, Guy pensou que poderia encontrar mais se entrasse um pouco mais na floresta, embora se lembrasse de que Lilina havia advertido que era perigoso. Também se lembrou de que tinham sido encontrados rastros de monstros perigosos naquela floresta, e que o aparecimento de um Ogre King junto com ogros de alto rank tornava a situação ainda mais alarmante. Então pensou que Lilina também lhe tinha dito que aventureiros de alto nível iriam investigar a área. Em outro lugar da floresta, várias bestas ferozes irromperam de repente e avançaram em altíssima velocidade. A jovem sentiu um forte mau pressentimento assim que percebeu aquele movimento estranho. Ao ver que várias criaturas se coordenavam ao seu redor, ela notou que seus movimentos eram precisos demais e perigosos. Então compreendeu que aquelas bestas não atacavam ao acaso, mas tentavam encurralá-la como se fosse uma presa. Mesmo assim, decidiu lutar sem hesitar e desferiu um corte veloz para abrir caminho entre os monstros. Com o olhar firme, deixou claro que não pretendia ceder, mesmo que a situação continuasse piorando. Cercada por vários inimigos que saltavam de todas as direções, ela girou a espada e se preparou para resistir ao ataque. A jovem nobre prendeu a respiração e se forçou a não ceder, decidida a continuar lutando mesmo estando em desvantagem. Cercada por várias bestas, ela lançou cortes em todas as direções e deixou claro que não importava se enfrentava uma matilha ou um chefe, pretendia resistir. De repente,
Uma explosão de impacto irrompeu perto do combate e ela reagiu com surpresa ao notar uma presença inesperada. Com o suor escorrendo pelo rosto, a jovem nobre se perguntou como aquela criatura tinha chegado até aquele lugar. Ao distinguir a enorme silhueta, compreendeu com alarme que se tratava de um Cerberus. O Cerberus apareceu completamente diante dela, e a pressão do monstro tornou a situação muito mais perigosa. Mesmo assim, a jovem nobre firmou sua postura com a espada em mãos e se preparou para enfrentar aquela nova ameaça.